Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos trabalhar o PET avaliativo. Então, vocês terão que fazer o PET avaliativo em janeiro, mas eu já vou deixar as orientações prontas, né, para que vocês assistam antes e tenham mais tranquilidade, né, para fazer o PET avaliativo. Então, já está descrito aqui que é da semana 1 a 4, né? Então, nós temos aí os eixos temáticos, tópicos, habilidades e os conteúdos relacionados. Vamos iniciar. Olá, estudante! Estamos chegando ao final do ano letivo de 2020, um ano repleto de novas experiências, desafios e muito conhecimento compartilhado. Ao longo do ano, seu aprendizado ocorreu de formas variadas, realizando as tarefas do PET, assistindo às aulas do programa Se Liga na Educação, estabelecendo contato com seus professores pelo app Estude em Casa, ampliando seus conhecimentos por meio de pesquisas em diferentes fontes e até contando com a ajuda dos familiares. Temos certeza que você aprendeu significativamente e, para encerrar nosso ano letivo, é hora de resolver algumas questões que tratam das compreensões mais importantes que você construiu nesse período em cada componente curricular. Realize as questões com bastante atenção, pois elas servirão para que os seus professores possam planejar um próximo ano que lhe proporcione ampliar ainda mais seu aprendizado. Lembre-se de separar um tempinho para aproveitar ao máximo o momento de retomada dos principais conceitos e temas. Bons estudos! Então vamos. No PET 1, você estudou sobre as funções da linguagem, que são as diversas finalidades de uso da linguagem. Ao todo, vimos que as 6 funções que a linguagem pode ter são apelativa ou conativa, emotiva ou expressiva, referencial ou denotativa, poética, metalinguística e fática. Para ver mais detalhes de cada uma delas, volte ao PET volume 1, depois resolva as questões a seguir. Eu fiz um compilado com o que vocês vão precisar para fazer o PET avaliativo, então vou disponibilizar aqui o PDF. Então, funções da linguagem. Função referencial ou denotativa, centrada no referente, ou seja, no assunto. Função correspondente a materiais informativos, como relatórios, cardápios, bulas de remédio, notícias, textos e livros didáticos, e etc. Exemplos da função referencial ou denotativa. As tarifas dos transportes públicos aumentarão de preço no próximo mês. Os artigos podem ser classificados em artigos definidos e artigos indefinidos. Então, a função referencial ou denotativa é o assunto, é a informação. Né? Você vai ter uma informação sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema. Então, ó, no primeiro exemplo, as tarifas dos transportes públicos aumentarão de preço no próximo mês. É um assunto, né? É uma notícia e está sendo relatada. Os artigos podem ser classificados em artigos definidos e artigos indefinidos. Também está colocando qual que é a definição, né, de artigos, dos artigos, como eles podem ser classificados. Então, isso aí é a função referencial, né, centrada no referente, ou seja, no assunto. Função conativa ou apelativa. Então, função conativa, também conhecida como apelativa, é centrada no destinatário, buscando persuadi-lo. Função correspondente a textos publicitários, propagandas, comerciais de TV, artigos de opinião e etc. Então, a função conativa ou apelativa, a função dela é persuadir. Né? Ela está principalmente nos textos publicitários, nas propagandas, comerciais de TV. Então, exemplos da função apelativa ou conativa. Aproveite as melhores ofertas. Não perca esta chance. Ligue ainda hoje. Cidadão consciente, vota em mim. Então, são textos aí que a função dela é chegar ao leitor, né? É convencer, é persuadir. Função metalinguística. Função centrada no próprio código de comunicação. Ou seja, utilizamos um código para falar sobre esse mesmo código,
como um poema que fala sobre a arte da poesia, uma gramática que usa a língua portuguesa para falar sobre a própria língua, um dicionário. Então, a função metalinguística é usar um código para explicar o próprio código. Né? Nós tivemos aí um conto em que nele falava sobre um outro conto. Então, é a função metalinguística. Exemplos da função metalinguística. O código linguístico é um sistema de signos usados na construção de mensagens. Então, está explicando o que é código linguístico usando o próprio código linguístico, que são as palavras, né? Uma mensagem é uma comunicação oral ou escrita que visa transmitir uma informação. Então, está explicando o que é uma mensagem usando a própria mensagem. Né? Função emotiva ou expressiva. Função centrada no emissor da mensagem, buscando a expressão de sentimentos. É correspondente a diários e cartas pessoais, poemas líricos e textos em primeira pessoa. Exemplos da função emotiva ou expressiva. Ah, fiquei tão feliz com essa notícia. Minha nossa, sinto-me tão triste e cansado. Estou sentindo um ódio extremo dele. Então, você percebe que essas frases aí, né, o emissor, a pessoa, ela está expondo os seus sentimentos. Então, essa é a função emotiva ou expressiva. Função fática, centrada na interação, no diálogo, buscando manter contato no discurso direto. Corresponde às conversas, telefonemas, mensagens de texto, etc., em que utilizamos destinados termos focados na manutenção do diálogo. Como, né? Entendeu? Alô? Então, exemplos da função fática. Alô? Alô? Bom dia? Não é mesmo? Sei. Você me ouve? Então, a função fática são os conectivos que são usados aí no diálogo, né, para fazer essa comunicação, essa interação aí no diálogo. E a função poética, centrada na própria mensagem e sua valorização, possui estrutura poética, sonoridade, ritmo, função correspondente a poemas, letras de música. Então, exemplos da função poética. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então, um poema de Fernando Pessoa. Então, vamos voltar na atividade. Então, pedir para que vocês voltassem no PET 1, para vocês estudarem sobre funções de linguagem. Vocês podem pausar o vídeo lá no material que eu disponibilizei e vocês voltem no material no PET avaliativo para fazer a atividade 1. Relacione os textos da primeira coluna com as funções correspondentes na segunda coluna. Então, erro na correção de provas do Enem afeta cerca de 6.000 provas. E aí, esse texto, ele está o quê? Ele está apelando, ele está tentando fazer com que alguém fique emocionado, ou ele está informando, ele está dando uma informação. E aí, qual que vai ser a função? Vai ser apelativa, conativa, emotiva, expressiva, referencial, denotativa, poética, metalinguística ou fática? Então, vocês voltem no material para vocês terem a certeza, né? Façam esse PET avaliativo com muita atenção. Vocês vão ter tempo, né, para voltar no material, estudar e aprender direitinho sobre funções da linguagem. A 2. Para você guardei o amor, de Nando Reis. Achei, vendo em você, explicação nenhuma isso requer, se o coração bater forte e arder. No fogo o gelo vai queimar. E aí? Esse exemplo aqui é de qual função? 3. Veja, como editar um vídeo para aprender a editar vídeo. Então, é quando o código, né, fala do próprio código. Você vai explicar algo falando. Eu vou explicar como editar vídeo assistindo um vídeo de editar vídeo. 4. Estou muito orgulhosa. Meu filho foi aprovado em uma universidade federal. E aí? Essa 4 aí. A mãe, né, ela está passando aí aquela emoção, né? Ela está orgulhosa por uma aprovação do filho. 5.
Tá me ouvindo? É como se fosse aquelas partes aí do diálogo, né, que você vai tentar fazer aquela interação. 6. Com o nosso curso online, seu desempenho no idioma terá uma melhora de 70% em 3 meses. Então aqui, né, tá tentando convencer, né? Convencer que a pessoa vai fazer aquele determinado curso, porque ela vai ter um desempenho ótimo, né? Uma melhora de 70% em 3 meses é um ótimo desempenho. Então, vocês vão relacionar, né, os exemplos sobre as funções da linguagem com as funções da linguagem aqui na segunda coluna. No PET 2, você estudou sobre a variedade linguística, que é inerente às línguas, porque as sociedades são divididas em grupos. Para relembrar mais sobre o assunto, volte no PET 2, depois resolva as questões a seguir. Vou ler o texto para vocês. Leia o texto com atenção e faça o que se pede. Mineiro dando uma notícia. Alô, sou Carlos? Aqui é o Washington, caseiro do sítio. Pois não, seu Washington. O que posso fazer pelo senhor? Houve algum problema? Ah, eu só tô ligando para avisar para o senhor que o seu papagaio morreu. Meu papagaio morreu? Aquele que ganhou o concurso? Ele mesmo. Puxa, que desgrama. Gastei uma pequena fortuna com aquele bicho. Mas ele morreu de quê? De comer carne estragada. Carne estragada? Quem fez essa maldade? Quem deu carne para ele? Ninguém. Ele comeu a carne de um dos cavalos morto. Cavalo morto? Que cavalo morto, seu Washington? Aquele puro sangue que o senhor tinha. Eles morreram de tanto puxar a carroça d'água. Tá louco? Que carroça d'água? Para apagar o incêndio. Mas que incêndio, meu Deus? Na sua casa. Uma vela caiu, aí pegou fogo nas cortinas. Caramba, mas aí tem luz elétrica. Que vela era essa? Do velório. De quem? Da sua mãe. Ela apareceu aqui sem avisar e eu dei um tiro nela pensando que era o ladrão. Meu Deus, que tragédia. Começa a chorar. Peraí, seu Carlos, o senhor não vai chorar por causa de um papagaio, vai? Então, olha o título, Mineiro dando uma notícia, né? A mãe morreu, né? A casa pegou fogo, mas ele primeiro foi falar, né? Do papagaio que morreu, até chegar na situação, né? Que é mais triste para o Carlos, né? Que é a mãe ter morrido. E ele ainda acha que o Carlos vai chorar por causa do papagaio. Patrão e empregado, para se comunicarem, usa a língua portuguesa. Compare o modo como cada um deles fala. Aí tem um trechinho lá do texto. Pois não, seu Washington. Que posso fazer pelo senhor? Houve algum problema? Aquele puro sangue que o senhor tinha. Identifique nos trechos, né, acima, esses que foram disponibilizados aqui, uma palavra que foi falada pelas duas personagens de modos diferentes. Qual a diferença entre as formas de falar e escrever essa palavra? Qual a forma é escrita de modo formal e qual é escrita de modo informal? Então, nós vimos aqui essa palavra, né, que foi pronunciada pelo Carlos, e nós vimos aqui a palavra que foi pronunciada pelo Washington, né, que é o caseiro, né? Então, e aí? Aí pergunta, né? Qual a diferença entre as formas de falar e escrever essa palavra? Então, tá aqui, né? Senhor, senhor. Qual forma é escrita de modo formal e qual é escrita de modo informal? Formal é aquela escrita corretamente. E o informal é a que usa aí no dia a dia, né? O caseiro não tem uma determinada escolaridade e ele usa aí da forma, né, que ele está acostumado. 3. Leia o texto com atenção e faça o que se pede. Domingo eu passei o dia todo de bode, mas no começo da noite melhorei e resolvi bater um fio para minha crush. E aí, mina, vamos no cinema? Sei lá, Marcos, estou meio para baixo. Eu também estava, mas já estou melhor. Então partiu. E lá fomos nós. O balaio atrasou e nós pagamos o maior mico, porque quando chegamos o filme já tinha começado.
Teve até um mané que perguntou se a gente tinha chegado para a próxima sessão. Saímos de lá comentando. Que filme massa! Maneiro mesmo. Aquele ator mitou, né? Mas já era tarde. E o pai precisa de trabalhar na segunda cedo, né não? Levei a mina em casa e zarpei. Não vejo a hora de chegar ao final de semana de novo para eu ter um outro date. Então, o texto lido apresenta algumas gírias muito utilizadas pelos jovens atualmente. Identifique pelo menos 4 delas e escreva seus significados. Então, vocês aí são experts neste assunto, né? De bode, né? Tava preocupado, cansado, triste, bater um fio, telefonar, né? O balaio aí é o ônibus, né? Que atrasou. Então, vocês vão analisar e tirar aí as 4, né? As 4 gírias e identificar o significado, né? Crush, mina, vocês conseguem, com certeza. Vamos retomar o que estudamos nos PETs 4 e 5? Iniciamos o PET 4 falando sobre comunicação assíncrona e síncrona. Para relembrar, retome os estudos do PET 4. Vou colocar um material para vocês, mas antes eu vou ler. A comunicação síncrona é quando temos a oportunidade de falar com alguma pessoa de maneira direta, ou seja, o emissor passa a mensagem e o receptor responde, sendo que o diálogo ocorre naquele momento. Já a comunicação assíncrona é a que está desconectada do tempo e do espaço, ou seja, o comunicador e o receptor podem manter relacionamento na medida em que tenham um tempo disponível. Vou colocar. Então, o que é a comunicação síncrona? A comunicação síncrona é quando temos a oportunidade de falar com alguma pessoa de maneira direta, ou seja, o emissor passa a mensagem e o receptor responde, sendo que o diálogo ocorre naquele momento. Dessa forma, as mensagens emitidas por uma pessoa são imediatamente recebidas e respondidas por outras pessoas. Como exemplo de ferramentas de comunicação síncrona, podemos citar o contato via telefone, reuniões, aulas de ensino presencial, né? Agora na internet, né? Que é o que estamos vivendo agora, né? Por conta da pandemia, por termos que manter o distanciamento social, essa forma de comunicação é comum em Hangouts e videoconferência. Porém, ocorre de maneira natural, pois estamos condicionados nesse modelo de comunicação há muitos anos. É uma videoconferência, webconferência pelo Google Meet, pelo Zoom, em que as pessoas interagem ali em tempo real, porém cada uma na sua casa, né, mas pelo computador, é um exemplo de comunicação síncrona. O que é comunicação assíncrona? Já a comunicação assíncrona é a que está desconectada do tempo e do espaço, ou seja, o comunicador e o receptor podem manter relacionamento na medida em que tenham tempo disponível. Alguns exemplos de ferramentas de comunicação assíncrona são WhatsApp e aplicativos de mensagens. Por mais que seja uma palavra em inglês, né, essa separação aqui foi por conta de converter o documento em PDF, tá? E aplicativos de mensagens, e-mails, chats de texto, SMS, etc. É importante lembrar que esse tipo de comunicação também não é nenhuma novidade. Embora menos comum nas últimas décadas, ela existe desde que o mundo é mundo, desde que os sinais e pinturas rupestres até um passado não tão distante como as cartas, aparelhos de secretária eletrônica. Na comunicação assíncrona, estar online não significa estar à disposição. A pessoa do outro lado pode estar ocupada, realizando alguma tarefa ou simplesmente tratando com prioridade um assunto mais importante. Então, as conversas por rede social, ela é uma comunicação assíncrona. Eu te mando uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Telegram, mas não quer dizer que eu vou obter uma resposta imediata. Né? Você pode responder depois, porque você naquele momento está ocupado, mas posteriormente você responde. É a comunicação assíncrona. Então, agora que você já relembrou o que é cada uma das comunicações, faça o que se pede. Desenhe ou recorte um exemplo de comunicação assíncrona e colhe no espaço indicado. Tem um espaço em branco. E letra B, desenhe ou recorte um exemplo de comunicação síncrona e colhe no espaço indicado. No PET 4, vimos sobre a inteligência emocional. Lembra? Caso não lembre, retome esse PET
e veja o conteúdo. Depois resolva as questões a seguir. 5. Escreva um texto em que você diga como está se sentindo, suas alegrias, angústias, frustrações, ansiedade. Diga o que quiser. Faça o seu texto como se estivesse conversando com alguém. Então você vai escrever um texto contando como que está a sua vida agora, né? Suas alegrias, angústias, frustrações, ansiedade. Acho que a ansiedade é o que a gente bem está tendo aí nesse período de pandemia, né? É como se você estivesse conversando com alguém, como se você estivesse fazendo um relato, né, no seu diário. Você pode até fazer isso, mas você vai tentar externar um pouco os seus sentimentos. Um texto não precisa ser grande. E, para finalizar, retome o PET 7 e faça o que se pede. Escreva um relato pessoal, obedecendo toda a estruturação que aprendemos no PET 7, em que você conte como tem sido esse tempo de quarentena e como espera que ele termine. Além disso, fale sobre como você acha que esse período influenciou na sociedade. Seu texto deve estar adequado à variedade padrão da língua portuguesa. Vamos relembrar um pouco sobre o relato pessoal. Então, as características de um relato pessoal. Textos narrados em primeira pessoa, verbos no presente e em grande parte no pretérito, né, no passado, que você vai tentar contar experiências, né, que aconteceram. Caráter subjetivo. Por que caráter subjetivo? Porque você vai expor seus sentimentos. Né? É um texto pessoal, individual, né, experiências pessoais, presença de emissor e de receptor. Para quem que você está escrevendo? Quem que você gostaria, né, que lesse, né, o seu texto? Então, o texto é narrado em primeira pessoa, você é o emissor, e para quem você vai, né, direcionar o seu texto. Então, estrutura, como fazer um relato pessoal? Ainda que não exista uma estrutura fixa para produzir um relato pessoal, é essencial estarmos atentos a alguns pontos. Por exemplo, quem? Narrador que produz o relato. O que? Fato a ser narrado. Quando? Tempo. Onde? Local em que ocorreu. Como? De que maneira aconteceu o fato e por quê? Qual o causador do fato? Então, título, né? Ainda que não seja necessário em todos os relatos, há alguns indicados com um título referente ao tema que será abordado. Tema. Primeiramente, é importante delimitar o tema, o assunto. Você já sabe o assunto, né? O assunto que você vai tratar nesse específico, como você acha que esse período influenciou na sociedade, né? Você vai contar como tem sido esse tempo de quarentena, como que esse período de quarentena influenciou na sociedade. Então, o assunto você já tem. Introdução, um pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Nessa parte é possível encontrar o local, tempo e personagens que fazem parte da narrativa. Contexto. Observe em que contexto se passa o relato que será narrado. Fique atento à utilização dos tempos verbais no presente e no passado, e ainda ao espaço, né, ao local onde ocorrem os fatos. Personagens, né, você tem que tentar colocar personagens, né, porque elas são relevantes e fazem parte do acontecimento. E o desfecho, após apresentar a sequência de fatos, né, a ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão para seu relato, seja uma questão que surgiu com a escrita, ou mesmo uma sugestão para as pessoas enfrentarem tal problema, né? Como que a gente pode enfrentar esse problema da pandemia? Quais são os cuidados que nós devemos ter, ainda mais agora que parece que está mais, o vírus está mais forte, né, veio mais forte. Então, vocês podem deixar aí, né, como conclusão, o que a gente pode fazer para tentar passar esse período, mais esse período de pandemia, né, de uma forma mais tranquila. Então, voltando ao material, escreva o relato pessoal, né? Então vocês têm o espaço para escrever, também não há necessidade de ser um texto muito grande. E tem a autoavaliação. Caro estudante, o quadro a seguir apresenta afirmações sobre os principais conteúdos, habilidades que você aprendeu neste ano. Leia cada uma das afirmações e marque com um X. Sim, em parte ou não, considerando seu aprendizado. Então, as afirmativas. Consigo resolver questões de interpretação de texto, inclusive identificando as mensagens implícitas, aquela que está escondida, né, que é à medida que eu vou lendo, eu vou entendendo? Sim, em parte ou não. Identifico as funções da linguagem presentes em textos?
sim, em parte ou não. Compreendo que há diversas variedades linguísticas e que todas devem ser respeitadas. Nós devemos respeitar as formas, né, que os outros falam. Nem todo mundo tem que falar corretamente. A gente tem que ver até a variedade regional, né, de onde essa pessoa classe social, porque a gente deve respeitar, a gente não deve zombar de como as pessoas falam. E compreendo que há diversas variedades linguísticas e que todas devem ser respeitadas, sim, em parte ou não. Compreendo a diferença entre comunicação síncrona e assíncrona? Sim, em parte ou não. Consigo entender as emoções que sinto? Sim, em parte ou não. Consigo utilizar as habilidades necessárias para a produção de um relato pessoal? Sim, em parte ou não. É isso, gente. Finalizamos o último PET deste ano, nada comum. Espero que tenham gostado e que o esforço de nós, professores, tenha sido suficiente para que você possa vencer este ano e alcançar os seus sonhos. Um grande abraço, estudante. Então, finalizamos aqui o PET avaliativo do primeiro ano. Um pouco extenso, né? Porque a gente teve que relembrar alguns PETs anteriores, mas espero ter ajudado, ter contribuído com o aprendizado de vocês e tirem um tempinho para dar uma olhadinha, para assistir ao vídeo, para que vocês façam com, assim, com tranquilidade e tentem fazer o mais correto possível esse PET avaliativo. Fica aqui meu forte abraço, boas festas, boas férias, aproveitem, né, para ler, para curtir a família e tenham cuidado, ainda estamos aí sofrendo, né, uma pandemia, mas espero que tudo isso se resolva e que nós possamos voltar à nossa vida normal, abraçar, ter os nossos encontros, voltar para a sala de aula. Meu forte abraço.